Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, que é um espaço de reflexões, mas é também um espaço de luta política. Na medida que os assuntos todos que nós trazemos aqui todos os dias são temas que vão chegando a mais pessoas, vão esclarecendo sobre algumas situações que acontecem aqui no nosso país e que não são colocadas pelos grandes veículos de comunicação. Eu me sinto muito privilegiado de ter tantas pessoas como vocês aqui no nosso portal, porque é como se eu tivesse a possibilidade o tempo todo de estar avisando as pessoas de alguma situação, de algum perigo, né? Olha, não vá por ali porque ali é perigoso. Olha, não passe por ali porque ali tem pessoas complicadas, pessoas perigosas. Aqui a gente faz mais ou menos isso, né? Para tentar despertar a consciência das pessoas, que a gente possa tocar, né? De que existem muitos vigaristas que o tempo todo intoxicam a sociedade, que fazem o mal. São figuras que realmente são perigosas. Eu vou conversar com vocês sobre algumas questões, algumas contradições, algumas situações que os grandes veículos de comunicação não mostram para ninguém, enfim, e que eu acho muito importante porque são situações que me inquietam enquanto cidadão, enquanto ser humano numa sociedade que está cheio de problemas, né, e precisa de alertas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Enfim, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Aquele protocolo muito importante, né? E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom, gente? Então, vamos seguir em frente. Gente, alguns anos atrás, eu tive na Polônia e os assuntos de geopolítica sempre me interessam muito, história, né? A Segunda Guerra em especial é um tema que eu gosto sempre de conhecer mais, de ver tudo que aconteceu, que a gente às vezes não tem muito contato, né? E chegando lá eu quis saber onde ficava o local que foi caracterizado como o Gueto de Varsóvia. Na Segunda Guerra Mundial, os poloneses sofreram muito e os judeus poloneses foram confinados ali numa região murada, e eles estabeleceram ali todo tipo de resistência que eles puderam, né? Assim, eu acho que eu separei as fotos aqui, né? Essa aqui é a foto de um muro, enfim, remanescente daquele período, em Varsóvia, e tem ali uma escultura. Nessa escultura, quando a gente dá um foco, a gente vê ali a região que foi toda murada, né? Tem alto relevo ali, e ali foram colocados 380 mil judeus. Dali eles iam transportados, né, muitos deles, para os campos de concentração. Se não me falha a memória, em Treblinka, né? Enfim. E esse local ali é um local assim, que dá assim, uma atmosfera, quando você está lá, muito pesada, né? Você saber que aconteceu aquele tipo de situação e que aquelas pessoas foram submetidas àquela situação criminosa, aquele começo de genocídio que estava se precipitando, queria depois tornar-se conhecido de todo o planeta. E o que aconteceu especificamente foram que os alemães, quando invadiram a Polônia, eles confinaram os judeus ali, porque eles estavam, enfim, com aquela política, né, de extermínio, e quem estava ali tentou de todas as formas estabelecer resistências. Houve levantes e que enfrentaram ali, os judeus poloneses enfrentaram, inclusive alguns que não eram judeus e eram poloneses, mas estavam ajudando, enfim, combateram os soldados alemães, provocaram várias baixas, enfim, com aquilo que eles tinham nas mãos. Quando é que se poderia imaginar que aconteceria mais à frente, né, a história do planeta faria com que uma parcela do povo judeu em Israel fizesse algo parecido com aquela área que hoje é conhecida como ali a faixa de Gaza? Então, um torrão, um pedaço de terra, né, onde as pessoas ficam confinadas efetivamente ali. Elas estão sujeitas a todo tipo de arbítrio de quem tem o poder da força. E agora a gente está vendo uma situação absolutamente enlouquecedora, que grupos que estão dentro desse espaço, que são considerados terroristas, né, pelo planeta de uma maneira geral, porque os atos que eles cometem são classificados como atos terroristas, enfim. Mas isso tudo demonstra, né, que situação contraditória. Quando é que a gente poderia imaginar uma situação como essa? Uma parcela do povo que sofreu tanto, de repente eles se colocam, eles ficam numa outra posição historicamente completamente adversa.
E aí, eu já comentei com vocês, como eu tive meu restaurante, eu sou voluntário do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Eu empreguei lá no Lapa Café alguns refugiados daquela área da Síria, enfim, né? E mantenho alguns contatos com muitos deles ainda, né? De vez em quando eu recebo material e alguns meses atrás eu recebi isso aqui, antes de acontecer esses conflitos. E eu achei, gente, um negócio muito dramático, né? Que foi uma parcela ali do governo de Israel, né, entrando ainda mais para esse território da Palestina, eles simplesmente concretaram um poço artesiano numa área desértica, uma área terrível, né? Para que a água não pudesse ser explorada ali, não pudesse ser utilizada. Sinceramente, eu não consigo entender a lógica disso aqui, né? E realmente essas imagens circulam. Elas acabam circulando pelo mundo todo, sobretudo pelo mundo não alinhado com Israel, né? Então isso cria, gente, uma atmosfera emocional que é muito pesada, né? Não dá. Aqui você tem vários soldados aqui, deixa eu colocar um pouco os soldados israelenses, e ali alguns colonos palestinos, né? Super chateados, né? Argumentando aqui com soldados, mas não teve acordo, né? Fecharam lá a água lá e ponto final, né? Aqui tem uma matéria de uma TV da Turquia também que eu recebi. Também já uma vez sem água, né? O cidadão que estava cultivando ficou ali totalmente com a sua horta. A horta foi para o saco, né? No português, claro, né? Porque sem água, enfim. Então, eu gosto de colocar essas questões e não é defendendo nenhum tipo de posição. É apenas jogando para vocês aqui algumas reflexões. Enfim, eu gostaria até de receber o comentário dos meus amigos que têm uma visão múltipla, né? De que tipo de justificativa se tem para esse tipo de situação. Se, de algum modo, isso acaba explicando, né, tantas atrocidades que a gente vê na sequência. É gente que não tem mais nada a perder, é gente que enfim, que fica tocada. E, como eu disse para vocês, né, as imagens circulam pelo mundo, elas não circulam pelas TVs ocidentais, né, pelo que nós chamamos de mídia OTAN, mas ela circula pelo mundo todo, o mundo islâmico, o mundo muçulmano, as pessoas, enfim, que são da região. Enfim, então é complicado, né? Então eu jogo aí, gostaria de saber a tua opinião em relação a isso, né? Eu, particularmente, quando recebi as imagens atrás, eu falei, pô, mas realmente não tem explicação, né? Bom, e aí, chegando aqui a fatos internos. O professor Michel German, que eu já citei aqui algumas vezes, já coloquei vídeos aqui algumas vezes, ele foi fazer um debate lá na PUC, aqui do Rio de Janeiro, e praticamente foi escorraçado, né, por alunos lá que estavam confundindo a posição dele. Ele estava, enfim, explicando. Um problema muito sério de professores, nós que estamos aqui nas redes, é o seguinte: muitas vezes você toca num tema, e quando você toca no tema, se ele não corresponde à verdade que o ouvinte já tem preconcebida, você fica mal visto, né? A pessoa não quer mais te assistir, enfim. Mas faz parte, né? A gente não pode esconder os fatos que a gente conhece, né? Que a gente sabe, as nossas reflexões. E ele, sim, quase que foi expulso lá da PUC. E aí ele fez um comentário aqui no UOL que eu quero compartilhar com vocês sobre esse episódio aqui. Vamos acompanhar, vamos lá. Que acontece uma coisa, nós estabelecemos mais e mais produção. A gente produz mais e mais e tem muito mais leitores. Nesse sentido, eu não tenho nenhum objetivo de parar de produzir. Eu tenho o objetivo de entender o que está acontecendo, perceber isso como etnografia e publicar a partir do que aconteceu. É porque é o seguinte, ele foi perguntado aqui se ele, como professor, ele não se sentia com vontade de parar de lecionar, né? Está dizendo, não, pelo contrário. E ele está interpretando um fenômeno que está acontecendo hoje no Brasil, inclusive no seio da comunidade judaica, né? Ontem, por exemplo, eu disse, né, num dos artigos que eu escrevi, que eu vi o fascismo no olho, porque em algum momento eu consegui conversar com um desses rapazes, né, e uma das perguntas que eu fiz foi: você sente o que significa para mim vocês virem aqui e me acusarem de defender o Hamas? E a resposta dele falou: eu entendo. Eu perguntei: não, quero saber se você sente. Ele falou: eu entendo. Eu acho que um dos elementos fundamentais é entender que a extrema-direita produz a perda da empatia. Não há empatia pelo outro.
O outro tem que ser destruído, tem que ser acabado, tem que ser calado. Esse outro tem que ser destruído e tirado do horizonte. Quando eu percebi ontem que não há nenhuma empatia com relação ao que eu estava falando, ele não consegue sentir o que eu sinto, só no máximo entender, eu entendi que a gente estava falando com fascismo. Gente, é muito interessante, eu vou colocar esse link dessa entrevista do professor no UOL para vocês na descrição dos nossos vídeos, né, do nosso vídeo hoje. Mas quando ele fala desse pensamento, dessa linha, né, que intoxicou a sociedade brasileira, a gente vai vendo os filhotes sendo reproduzidos por vários lados. E aí é importante, é fundamental nós cada vez mais combatermos esses filhotes do fascismo, da insanidade. Um deles é essa figura aqui que eu já mostrei para vocês várias vezes. Tem que ser desmascarado todos os dias, porque ele está nas redes todos os dias contaminando as pessoas. E com uma solidariedade hipócrita seletiva, né? Porque ele só faz solidariedade aqui, as pessoas estão morrendo em Israel. Vamos pegar esse trechinho aqui, vamos espichar um pouquinho esse assunto aqui. Vamos lá. Da esquerda, porque são em momentos como esse que dá para ver de fato quem é quem. Então fica aqui toda a minha solidariedade a Israel. De fato, após aí o Holocausto, eu tenho certeza que a data é o momento mais triste para Israel. Bom, e aí ele faz, assim, quem você vê ele falando com essa vozinha mansa, parece ser o cara mais solidário do planeta, né? Só que ele é cúmplice de milhares e milhares de mortes aqui no nosso país. Durante a pandemia, enquanto todos nós estávamos tentando nos proteger, para a gente não morrer nas mãos desses assassinos, os filhotes estavam nas ruas, né, nas redes, jogando as pessoas à contaminação, fazendo vídeos como esse aqui, ó. Vamos lá. Quando você é artista, jornalista da Globo, tá indo pra sua mansão, comer carne de primeira, Danoninho, Danone, curtir com seus filhos, essas pessoas, essa realidade dessas pessoas, de que elas precisam trabalhar, precisam vender o seu produto, precisam vender o seu pão para poder colocar a comida em casa. Então saia da sua bolha. Existe uma realidade completamente diferente daquela de... Então, ou seja, vão pra rua trabalhar, né, gente? Vamos contaminar todo mundo, né? Ele seguia esse tipo de discurso patife aqui. Pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Bom, não vou colocar mais porque eu sei que a maior parte de vocês não quer nem escutar nenhuma sílaba da criatura. Mas essas figuras que eu acabei de mostrar para vocês, é isso que estavam provocando aqui, ó. Hospitais abarrotados, médicos morrendo, enfermeiros morrendo, marcários morrendo, motoristas de ambulância morrendo, todo mundo ali naquela guerra, de verdade, e esses assassinos jogando cada vez mais as pessoas que acreditavam neles à morte e quem não acreditava também algum tipo de contaminação. Essas cenas aqui são cenas que a gente tem que cravar o tempo todo quando eles aparecerem. Um instituto médico legal aqui de Duque de Caxias já não tinha mais condição de ter as geladeiras aqui com corpos e ficavam ali com os corpos ali com plásticos, né? Enquanto esses canalhas ficavam tentando cada vez mais distorcer a realidade para jogar as pessoas aí onde é que elas acabavam caindo, né? Aqui no nosso portal, gente, nós não vamos esquecer essa situação, não. Eu tenho falado sempre para vocês, né? Esses criminosos, eles escaparam porque o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo deram uma blindagem a esses criminosos, junto com os grandes veículos de comunicação que não faziam a denúncia, apontando o nome aos bois como eles tinham a obrigação de fazer, cobrar das autoridades responsabilidades. Faziam campanhas muito bonitas para que as pessoas cuidassem da saúde, mas, por outro lado, né, se omitiam em relação, né, a essas situações. Essa canalhada toda continua fazendo discurso, né, a Damares lá no Congresso, né, as criancinhas sendo mortas, né, essa criatura que fez o que fez, né, junto com esses outros assassinos todos que estiveram à frente do nosso poder. E aí, gente, eles aproveitam para tentar, inclusive, nesse momento, criminalizar as pessoas como você e eu. Não compreendendo jamais, né, que sempre o pensamento progressista, o pensamento de esquerda, sempre foi de condenar qualquer tipo de imperialismo ou colonialismo em qualquer parte do mundo, em qualquer injustiça que aconteça no mundo. É isso que essas pessoas que não têm humanidade não conseguem entender. Mas ainda bem que nós temos esse espaço aqui. Quanto mais a gente puder falar, a gente vai falando para chegar a pessoas como você, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e mande seu comentário, tá? Tchau!